Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje a gente vai desvendar de vez os bastidores da clínica psicanalítica. Vamos dar uma olhada naquelas regras super rigorosas e dinâmicas invisíveis que rolam entre o psicanalista e o paciente ali no consultório. Porque, vamos ser sinceros, tem muito mais coisa acontecendo numa daquelas conversas do que os olhos ou até mesmo os ouvidos conseguem captar. Para começar, tem uma pergunta fundamental que sempre surge, né? Como é que a psicanálise consegue, de fato, acessar aquelas profundezas mais ocultas da mente humana durante uma sessão? O que faz com que aqueles pensamentos mais escondidos e difíceis venham à tona? Bom, para entender toda essa jornada clínica, a gente vai passar por um roteiro bem claro. Primeiro, análise versus psicoterapia. Depois, o foco latente, a regra do paciente, a escuta do analista, transferência e abstinência e fechamos com o tripé psicanalítico. Número 1. Análise versus psicoterapia. Como a base de tudo, é absolutamente crucial a gente ter em mente que nem toda conversa terapêutica é igual, tá? Elas partem de propostas bem diferentes. Olha só que interessante a diferença entre os dois métodos. De um lado, a gente tem a psicanálise clássica, que é um processo de longo prazo, sem um fim pré-determinado, buscando uma mudança profunda, estrutural na personalidade. Do outro, a psicoterapia breve, que tem um foco muito claro, um prazo definido e ataca uma queixa específica. Sabe, é basicamente a diferença entre reconstruir a fundação de uma casa inteira do zero ou só reformar um cômodo específico. Número 2. O foco latente. Quando começam aquelas entrevistas iniciais, o objetivo principal não é só ouvir, mas sim descobrir o que está realmente incomodando o paciente debaixo da superfície daquilo que está sendo dito. Essa ideia do iceberg é perfeita para ilustrar isso. A gente tem a queixa manifesta, que é o que o paciente fala logo de cara. Tipo, eu odeio o meu trabalho. Mas essa é só a pontinha do iceberg. O analista está de olho na queixa latente, que é a raiz inconsciente e escondida do problema. Ou seja, de repente o problema não é o chefe, mas sim um complexo de inferioridade super profundo que impede qualquer mudança real na vida. E aí o caminho se estrutura mais ou menos assim. O paciente traz essa queixa superficial, o terapeuta começa a investigar os padrões por trás disso e a terapia foca direto nessa raiz latente. O mais legal é que, quando se resolve esse conflito escondido lá no fundo, as reclamações da superfície simplesmente começam a se dissolver, quase que naturalmente. É como cortar o mal pela raiz mesmo. Seção 3. A regra do paciente. Bom, uma vez que o paciente deita lá no famoso divã, ele é apresentado a uma regra. Na verdade, a sua única e fundamental responsabilidade para o processo funcionar. E o ponto central é este aqui, a associação livre. Isso exige que todas as ideias, imagens, todos os pensamentos sejam falados em voz alta, sem nenhum tipo de filtro ou seleção. O que passar pela cabeça tem que ser dito, mesmo que pareça totalmente sem sentido, embaraçoso ou até ridículo, sabe? É um compromisso visceral de colocar o inconsciente na mesa. Para deixar isso um pouco menos abstrato, imagina a metáfora de um trem. A tarefa é agir como um passageiro completamente neutro, que só fica olhando pela janela e descrevendo a paisagem mental que está passando lá fora. A ideia é não descer em nenhuma estação, não se apegar a nenhum pensamento, não censurar nada, só observar e falar para que esses símbolos todos possam ser rastreados de volta até as memórias raízes. 4. A escuta do analista. Claro, se de um lado tem uma regra super rígida, do outro lado da sala, lá na poltrona do analista, tem uma exigência espelhada que é igualmente rigorosa. E é aqui que entra a atenção flutuante. O analista precisa basicamente suspender os próprios preconceitos e dar exatamente o mesmo peso a absolutamente tudo que escuta. Ou seja, nada de bancar o detetive ansioso querendo pular direto para uma conclusão. Tem que deixar os padrões repetitivos do inconsciente aparecerem no próprio ritmo deles. E aí a gente vê essa simetria simplesmente fantástica da clínica. De um lado, a saída totalmente sem filtros do paciente. Do outro, um receptor imparcial e flutuante. É como se o inconsciente do analista virasse literalmente um fone de ouvido que sintoniza de forma perfeita no microfone da mente do paciente. Número 5. Transferência e abstinência. Conforme a coisa vai engrenando, o paciente fala, o analista escuta, uma relação super complexa, invisível e muito poderosa começa a tomar conta do consultório. Na verdade, o que rola ali dentro está bem longe de ser uma simples conversa consciente entre duas pessoas. Para você ter uma ideia, a gente está falando de 8 canais de comunicação diferentes acontecendo ao mesmo tempo. O consciente de um falando com o inconsciente do outro, projeções para todo lado. É um verdadeiro campo de força de influência mútua.
Isso nos leva a um negócio chamado contratransferência, que funciona tipo um termômetro na sessão. Então, se do nada o analista começa a sentir uma emoção inexplicável, sei lá, uma raiva que não faz sentido ou uma pena muito forte, na verdade não é um erro do profissional. É uma pista absurdamente valiosa. Mostra empiricamente como aquele paciente, sem perceber, acaba manipulando e provocando essas reações nas outras pessoas lá no mundo real. Por causa disso, existe a regra de ouro, a abstinência. O paciente vai, inevitavelmente, projetar expectativas lá de trás, carências de figuras parentais, desejos românticos, no terapeuta. A regra proíbe que o analista satisfaça de qualquer maneira essas demandas emocionais. Sem essa gratificação, o paciente bate de frente com a realidade dos próprios padrões e não tem para onde fugir a não ser lidar com eles. E chegamos ao número 6, o tripé psicanalítico. Para aguentar todo esse peso emocional, essas projeções densas, sem quebrar, a preparação de um analista precisa ser pesadíssima e dura a vida inteira. Esse tripé envolve muito mais do que só devorar livros e artigos, que seria a formação teórica. Tem a análise pessoal, que é obrigatória, porque, convenhamos, um analista só consegue guiar alguém até o limite onde os seus próprios pontos cegos e traumas foram curados. E para fechar o tripé, a supervisão, que é basicamente revisar os casos mais cabeludos com colegas mais experientes para não perder o rumo. Para finalizar nossa análise de hoje, fica uma provocação para se pensar. Se toda interação dentro do consultório, e vamos combinar, na vida lá fora também, é guiada por forças invisíveis, desejos e memórias que a gente nem controla, no fim das contas, quem é que está realmente falando quando abrimos a boca? É um pensamento que muda tudo, né? A gente se vê por aí nas próximas análises. Até mais!